O tema da minha pesquisa é Política de Formação de Professores e o título do meu projeto, Política de Formação de Professores no Brasil, 2000-2010, um estudo sobre o contexto de influência na formulação de políticas nos documentos da Comissão Permanente de Educação da Câmara Federal. Esse trabalho é sobre a orientação do professor Dr. José Rubens Lima Jardilino, na linha de pesquisa Formação de Professores, Instituições e História da Educação, vinculado ao grupo de pesquisa FOPROF, Formação e Profissão Docente, ligado ao programa de pós-graduação em Educação da Universidade Federal de Ouro Preto. Essa pesquisa conta com financiamento da CAPES. Contextualização dessa pesquisa. As políticas de formação de professores no Brasil, no início de um novo século, o século XXI, a partir dos pressupostos de hegemonia do capital estabelecido com as reformas neoliberalizantes da década de 90. Um estudo sobre os interesses e influências sobre como se dá a construção das políticas de formação de professores no Brasil é de suma importância, dado que todo projeto de educação é marcadamente político. Portanto, há uma forte ingerência na formulação das políticas com vistas a atender a demanda de mercado, afetando diretamente a educação e mais os processos de formação de professores, com o propósito de atender a uma padronização das funções sociais em atendimento a uma lógica do capital. Os objetivos dessa pesquisa. Como objetivo geral, analisar os documentos da Comissão Permanente de Educação da Câmara Federal e o contexto de influência nas políticas de formação de professores na primeira década do século XXI no Brasil. Como objetivos específicos, apresentar as principais políticas públicas de formação de professores no período compreendido entre os anos 2000 a 2010, verificar a influência dos organismos internacionais nas políticas de formação de professores no referido período e identificar a ocorrência de paradigmas economicistas neoliberais nas propostas de políticas para a formação de professores. Metodologia. Essa é uma pesquisa qualitativa que busca compreender um fenômeno no contexto em que ele ocorre e do qual ele é parte. É uma pesquisa qualitativa, portanto, do tipo análise documental, tendo como escopo os documentos da Comissão Permanente de Educação da Câmara. O método é o materialismo histórico dialético para a compreensão e interpretação da realidade, com o objetivo principal de contribuir para desvelar o real e para uma possível modificação prática dessa realidade. Como o capital é contradição em movimento, não é possível compreender a sociedade na forma do capital sem um método que possibilite captar tal contradição, já que a realidade não se dá a conhecer de uma vez por todas, ou seja, está além da sua forma aparente. A organização dos dados dessa pesquisa. Esses dados foram organizados a partir dos arquivos da Câmara Federal e esses documentos são divididos em atas, relatórios e resumos, íntegra em texto, pauta e lista de presença. Nos arquivos da comissão foram levantados 811 itens, dos quais 657 correspondem a reuniões, audiências, seminários e encontros, ou seja, 81% dos itens. No primeiro gráfico, então, nós temos as reuniões realizadas que abordaram a formação de professores no período de 2000 a 2010. Foram apenas 63 das 657 reuniões analisadas, ou seja, 10% do total de reuniões realizadas abordaram a formação de professores. No gráfico 2, nós temos os tipos de reuniões em que o tema formação de professores foi abordado e pode-se compreender que se concentrou o debate em torno das reuniões deliberativas ordinárias e audiências públicas ordinárias. No gráfico 3, nós temos a quantidade de documentos disponíveis das reuniões que abordaram a formação de professores. Nós temos dos documentos disponíveis das 63 reuniões que abordaram. A maioria dos documentos são resumos e atas, representando 33% e 29%, respectivamente. No gráfico 4, nós temos a proporção de reuniões que abordaram a formação de professores no referido período. Pode-se constatar que temos aqui uma concentração nos anos de 2005 e 2007. Essa pesquisa ainda está em andamento, portanto, aqui as considerações são como seriam os próximos passos dessa pesquisa.
A partir da organização dos dados, o objetivo é aprofundar a análise dos documentos, tendo em conta o contexto de influência, a atuação da Comissão Permanente de Educação e as propostas nela discutidas que dizem respeito especificamente às políticas de formação de professores, tendo em consideração que é no Poder Legislativo que se concretiza o primeiro momento de constituição das políticas públicas, uma vez que é nele que o debate público se torna projeto de proposição que poderá ser de iniciativa de um dos três poderes. Portanto, o próximo passo será composto de parte analítica, em um esforço no sentido de compreender as políticas de formação de professores em curso no Brasil a partir dos dados organizados, desvelando as contradições, assim como apontando desafios e perspectivas nas mais recentes ações do Estado brasileiro. As referências utilizadas nessa pesquisa. Obrigado.